Gente, eu tô aqui pra falar hoje, já falei um pouco no meu Instagram, nos meus stories, pra falar de osteopatia, leitura biológica, é um assunto maravilhoso. Eu já fiz a sessão, já conheço o Ricardo. Ele vai se apresentar um pouco pra vocês. E aí, quem tiver dúvida pode mandar o questionamento. E a gente vai falando com a live, de acordo com vocês tiverem algum questionamento, alguma dúvida, é só falar pra gente aqui, tá bom? Eu vou estar ligado em vocês aqui. Ricardo, pode se apresentar? Boa tarde, eu sou Ricardo Junqueira, me formei em fisioterapia pelo Unesp de Presidente Prudente e trabalhei muito tempo com esporte de alto rendimento, seleção brasileira de atletismo, e desde outubro eu estou aqui em Cuiabá, onde eu já vinha esporadicamente tendo um trabalho, e trouxe aqui para a população o conhecimento que eu adquiri na área de osteopatia e leitura biológica, que é o que nós vamos abordar hoje. A osteopatia ela é uma técnica de correção manual de desequilíbrios físicos, mas ela não pode ser considerada só uma técnica, ela é uma filosofia de avaliação e tratamento. Ela aborda o ser humano como um todo, físico, emocional, até muitas vezes espiritualmente também, porque é importante, a crença da pessoa é muito importante em como ela encara a vida, e isso tudo faz parte do contexto. Então, basicamente, com a osteopatia nós buscamos o que não está funcionando no corpo para comparar se aquilo tem relação com a dor, com o sintoma que ela tá mostrando para a gente. Muitas pessoas vêm com dor no ombro, por exemplo, e pela osteopatia nós encontramos uma cervical bloqueada, problemas estomacais, quadril em desalinhamento, tornozelos. Então tudo faz parte, tudo perturba. Vamos fazer uma analogia, que o seu corpo é uma piscina. Se você jogar uma pedrinha no cantinho de uma piscina, a onda não chega no outro canto, o corpo é a mesma coisa. Se você tem uma série de sobrecargas que vão gerando bloqueios à distância, o seu corpo vai perdendo vitalidade. Então vai chegar um ponto em que ele não consegue mais se adaptar e começa a aparecer sintomas físicos. E com a osteopatia nós buscamos fazer essa correção. Já a leitura biológica apareceu quando dentro da própria osteopatia nós percebemos que a emoção faz parte das modificações que o corpo apresenta. Quem aqui nunca teve dor no estômago após algum estresse? Quem aqui nunca teve medos grandes e depois disso continuou apresentando problemas, né? Então, com a leitura biológica nós identificamos quais foram as situações de estresse que podem estar fazendo parte dos sintomas que você está apresentando também, sejam eles físicos ou simplesmente comportamentais. E como que a pessoa chega aqui no consultório? Ela aborda um questionamento? No meu caso, eu cheguei até você para falar do meu problema dentário que eu estava tendo. E a partir da consulta teve vários outros fatores. Mas ela precisa estar com uma dor? Ela está querendo resolver uma angústia? Eu vou pegar o gancho do seu caso. Eu lembro que você não me procurou direto, você comentou comigo, você não fazia ideia que a leitura biológica poderia trabalhar uma parte dentária. Exato. Aí eu expliquei, isso pode estar vindo de uma situação que você está vivendo relacionada a tais fatores. Ela falou, nossa, verdade, isso é uma coisa que acontece na minha vida. Aí no outro dia nós fizemos a sessão e além de abordar a situação de estresse que estava descarregando na parte dentária dela, nós abordamos outras situações da vida que estavam, de certa forma, incomodando e bloqueando ela. Eu já falei pra vocês, catar, chulé, né? Sim, era tudo relacionado com uma necessidade dela expandir o território, buscar a satisfação pessoal e profissional que ela não estava encontrando naquele momento. E aí todas essas situações estavam em decorrência desse fator. E a hora que ela tomou consciência, ela conseguiu compreender qual era o estresse que ela estava conectada e, graças a Deus, se desconectou e está aqui agora correndo atrás do que ela ama fazer. E assim, igual eu já tinha comentado, mas não foi de um dia pra noite. Por mais que eu fiz a sessão com ele, eu fiquei uns 3 dias ainda absorvendo, fiquei introspectiva, não falei muito sobre o assunto. Posterior a isso, comecei a tomar algumas decisões. E não foi fácil, até porque envolvia outros fatores, outras opiniões, até eu conseguir tomar as atitudes que me levaram aonde eu tô hoje. Então, queria que você comentasse até sobre isso, como Sim. é a partir da sessão até a pessoa conseguir mesmo. Quando nós trabalhamos diretamente com a leitura biológica, a pessoa vai chegar, de certa forma, com um sintoma, com uma queixa,
e dessa queixa eu vou fazer as procuras no corpo dela, onde que além desse estresse ou esse comportamento, quais são os fatores que estão fazendo parte. Então a Márcia estava, por exemplo, com uma sobrecarga em uma glândula chamada suprarrenal. Quando essa glândula suprarrenal ela tá sendo sobrecarregada por um estresse, esse estresse é relativo a não saber que rumo tomar da vida, não saber se tinha feito uma boa escolha, se o caminho que ela escolheu era o correto, era o que trazia segurança e prazer de realização para ela. Então ela estava vivenciando esse estresse, ela estava seguindo em frente porque já tinha investido muito tempo. Sim. Porém, lá dentro, não era o que ela queria, não era o que ela se identificava, não trazia satisfação. E isso foi o que culminou nesse estresse suprarrenal, onde ela não sabia se continuava no caminho que ela escolheu, que ela julgava como não bom, ou se ela fazia a decisão de ir para o rumo que ela queria, que no caso é esse hoje. E graças a Deus está aqui, está firme, e a energia que ela está emanando aqui é muito boa, de confiança. E esse é o segredo. Então ela precisou de um tempo para sentir se era realmente aquilo que ela queria, e juntando a confiança necessária para jogar fora, teoricamente, tudo que ela tinha despendido tempo para conquistar, que é a fisioterapia, era estética, né? E então quando ela tomou coragem e falou, não, eu sei que eu investi tempo nisso, mas isso não me satisfaz. A hora que ela conseguiu atingir essa força, que na realidade foi uma mudança de polaridade dentro do próprio coração dela, dentro da própria mente dela, ela saiu da indecisão, do medo para confiança, ela conseguiu começar a fazer as transformações. E foi muito legal, gente. Até do catarro, eu falo para todo mundo quando eu fiz a sessão, que meu nariz na hora da sessão tava assim, ó, eu já não tava respirando. Quando o Ricardo falou o que era, o catarro desceu, que ele nunca mais voltou no meu nariz. Foi embora depois de 5 anos, espirrando a vida inteira. De nariz escorrendo, eu não sei exatamente o que foi que desencadeou, mas era o medo, pressentir perigo, porque nós somos animais com consciência. A única coisa que diferencia a gente dos animais é a nossa consciência, nosso cérebro, nossa situação de estar em uma civilização. Mas fora isso, inconscientemente, nós temos muitos dos instintos que os animais têm. Então, quando a gente entra numa situação de estresse, onde o ambiente que a gente está oprime a gente com perigo, com medo de que alguma coisa aconteça, a gente fica tentando pressentir algo para nos defender. E a hora que a gente relaxa, que a gente compreende e relaxa daquele estresse, tudo vai embora, tudo limpa. Entendeu? Então, muitas vezes, uma rinite, uma sinusite, é uma fase de cura de um estresse, de pressentir o perigo, de medo no território. Legal. E é super válido, é batata. Já o catarro, uma das situações não é só isso, sabe? Porque a leitura biológica, ela trabalha a individualidade da pessoa. A Márcia é a Márcia, ela tem a percepção dela do mundo, ela é única. Então, a leitura biológica tem um conjunto de teoria e de prática que vai dentro da realidade dela encontrar quais foram os fatores estressantes que justifiquem os sintomas. Então não é que todo mundo tem esse problema e vai ser desse jeito, cada um é cada um, tá? E é isso que a medicina convencional tem dificuldade para compreender, porque tudo na medicina é baseado em evidência que é pesquisada em grupos. E quando você pesquisa grupos, você exclui a individualidade. E já a nossa técnica é totalmente baseada na individualidade. E isso faz muito sentido porque a gente fica querendo pertencer à família, pertencer a amigos, pertencer a um grupo social. E quando numa sessão dessa você volta pra você e vê por que você tá assim, só por você, né? Consequentemente já muda uma série de coisas, né? Sim, porque muitas vezes nós temos esses programas de funcionamento que são nossos comportamentos, né? Eu vou chamar nossos comportamentos de programa de funcionamento, porque o nosso cérebro ele funciona como se fosse um computador. Ele tem um programa para cada função. Você tem programa para contração muscular, você tem programa para digestão, programa para funcionamento cardíaco. Alguns programas são voluntários, ou seja, você controla, você comanda.
Os outros, a maioria absoluta é inconsciente, é o seu próprio cérebro que controla. Você controla a sua frequência cardíaca? Não. Mas o que estimula a sua frequência cardíaca? Vamos dar um exemplo de programa? Um susto que você vive. Um susto não faz o seu coração disparar, não é um reflexo, a tua musculatura não tensiona toda. Então, por que isso acontece? Um susto é uma ameaça, importantíssimo. Você não sabe se aquilo vai pôr sua vida em risco ou não. Então, o seu corpo, o seu cérebro, ele não tem tempo para pensar. Ele vai jogar, ele vai ativar tudo que você tem para se defender, ou seja, a parte muscular para você confrontar o que te assustou ou fugir do que te assustou. Para isso você precisa de musculatura e de circulação sanguínea para te dar oxigênio e nutrientes. Então esse reflexo é o que a gente chama de programa. E esse reflexo pode ser tanto para situações físicas quanto para comportamentos. Que legal. Já tem alguém perguntando, eu vou ler aqui, do João. Uma amiga recentemente estava com dores lombares fortes e estava em uma semana de exercícios na faculdade com tamanha quantidade e pressão. Isso influencia diretamente essas dores? Sim, a lombar ela pode ter vários fatores a dor. Tá? Para começo de conversa, uma dor lombar ela pode ter vários fatores. Agora, eu precisaria, por exemplo, conversar com essa pessoa para saber se a dificuldade que ela teve com as provas é baseada em desvalorização, se ela estava desvalorizada porque não tinha confiança que sabia bem a matéria, e isso tirou toda a segurança dela fazer. Então existem pessoas que são inseguras e que um compromisso desse, uma obrigação dessa, uma responsabilidade, onde ela não se encontra confiante, faz ela perder o chão. E isso faz com que haja um reflexo de tensão lombar para dar segurança, porque a lombar é nossa de equilíbrio. O cérebro não gosta de perceber a lombar solta. Então, quando a gente está numa desvalorização dessa, onde a gente se sente inseguro, pode ser um reflexo inconsciente para a musculatura lombar contrair e dar a segurança que ela não está tendo naquele momento de forma psíquica, né? Então, é relacionado com desvalorização, possivelmente. Ela deve se abalar muito com a capacidade dela de resolver as situações. É uma possibilidade. Eu só posso confirmar isso a partir do momento que eu fizer a avaliação e dentro da individualidade dela, eu encontrar qual é o estresse que gerou essa situação de adaptação no corpo dela. Você também trabalha com esportes, né? Então, com relação a pessoas que têm alta performance, igual ele comentou no caso de uma pessoa que está fazendo exercícios, né? Quando ela te procura, para ela te procurar, mas ela já fala que ela está fazendo uma série de exercícios, por isso está tendo, você vai... Sempre que existe prática de exercício físico, o gatilho que dispara a dor possivelmente vai ser uma sobrecarga. A pessoa que está sem dor, ela se sente bem para fazer um monte de coisa. Aí vamos dizer que o estresse vai lá e tensiona a lombar fica mais ou menos doloridinha, fica presa. Aí lógico que ela vai doer quando você abaixar para pegar um peso, quando você põe um peso nas costas e fazer. Então o gatilho, o que dispara a dor, na maioria absurda das vezes é o físico. Mas aparece gente pra mim que não fez nada também e a dor lombar não vai embora. Exatamente, senão não explica a gente abaixar em casa e ter a dor. Então, mais uma vez, eu vou fazer a comparação da situação convencional, da medicina convencional com essa técnica. A medicina convencional é baseada em evidências. Então, a partir do momento em que você estava são e a hora que você abaixou e levantou para pegar um peso, você gerou uma dor, eles vão encerrar o raciocínio por ali, basicamente. Foi porque você pegou um peso. Já nós vemos de forma diferente. Essa pessoa pode estar passando por problemas na faculdade, pode estar passando por problemas relacionais, pode estar passando por problemas familiares. Tudo isso pode estar fazendo influência, né, nessa situação de dor. Então é onde nós abrimos o leque das possibilidades e, mais uma vez, dentro da individualidade dessa pessoa, a gente encontra o fator emocional que pode estar desencadeando isso. E juntamente com a osteopatia, porque ninguém é bobo nem nada, a osteopatia vai lá e vai observar se a lombar dela está numa postura correta, se as vértebras estão funcionando bem, se o músculo dela está encurtado, se o músculo dela está fraco, se ela está tendo uma compressão de raiz nervosa, como se fosse uma herniaçãozinha. Tudo isso aí direciona e faz parte, fisicamente. Fisicamente eu tenho que jogar ela no equilíbrio e emocionalmente, psiquicamente, a gente tem que descobrir se parte dessa dor é relacionado com algum estresse que ela esteja passando.
João, tá respondido. Se não, manda mais alguma coisa. A Mayara tá perguntando também, essa terapia ajuda nos vícios, cigarro, álcool, etc? Ela faz parte do tratamento de vícios, com certeza, porque a história de vícios, ela não é só da existência da pessoa que tá sofrendo com esse vício. A gente tem que olhar aí pro histórico familiar. Porque um vício, resumindo, nada mais é do que preencher a falta de algo no seu corpo. Se você é viciado em algo, se você é viciado em cigarro, viciado em bebida, viciado em droga, isso está completando um vazio que vem de alguma história da sua família. Por exemplo, se você teve um pai ausente, se você teve a perda de um pai por morte, ou um pai que não assumiu a postura de pai, não deu o carinho, não deu o amparo, não deu a segurança que um pai deve dar, uma mãe, um avô, por aí vai. Se esse pai, se essa pessoa que é dependente, se alguém na família, de preferência pai, era dependente, se avô era dependente, então é uma somatória de técnicas, onde a leitura biológica vai observar essa pessoa individualmente e, por exemplo, como vocês já conheceram semana passada, a constelação familiar vai ajudar a compreender qual história nessa família causou tamanho vazio a ponto da pessoa se adaptar a um alcoolismo. Isso também com comida, né? Compulsividade para comida, tudo. Tudo que é exagero é tentar preencher algo que falta em você. Eu já tinha perguntado anteriormente, mas isso quebra a genética? Bem, não é que ele quebra a genética. O gene, ele pode ser ligado e desligado. Então a gente fala ativado. A ativação de um gene, para quem conhece a genética, não enxerga muito assim. Para quem enxerga a epigenética, os genes nada mais são do que programinhas pré-prontos que você tem de funcionamento do corpo, que vão ser ativados e desativados de acordo com o estresse que você vive no ambiente. Esse ambiente pode ser familiar, relacional, trabalho, existencial. Então, de acordo com o conflito, esses genes podem ser ativados na fase de estresse e desativados quando resolve-se o conflito. Então, se a leitura biológica for a ferramenta correta, ela pode ajudar a desligar a ativação desse gene, sim, que nada mais é que aquela mudança de percepção, aquela mudança de polaridade frente a um problema. Eu odeio meu pai. Você tem uma polaridade negativa em relação ao pai, isso vai gerar um monte de adaptações em você. A hora que você compreender a história da família, a história desse pai, a sua história, você deixa aquele sim começar a crescer no seu coração. Aí de repente você desbloqueia. Isso vai alterar a sua genética, você pode ter certeza. E para bem, e pro bem. E assim, o diagnóstico da consulta é uma coisa, a mudança é outra. É a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu fiz a minha sessão ano passado, que era de independência, que era de mudança, só foi acontecer agora que eu tô morando sozinha. Então, por mais que ele me fale, vocês procurem a sessão, esse gatilho tem que acontecer, né? E você tem que ir buscando mais. Isso. Varia de acordo com cada caso. Você me procurou pelas situações. O dente melhorou mais rápido. Chulé melhorou mais rápido, melhorou? Sim. Então, existem coisas que podem dar respostas mais rápidas, porém, transformações importantes, elas demandam tempo, demandam programação, demandam estratégia. Então não é do dia para a noite que a gente consegue transformar tudo que a gente quer na nossa vida. Mas a partir do momento em que você toma consciência do que precisa ser feito para transformar, aí você começa a construir degrau por degrau a condição de você fazer essa mudança acontecer. Que legal. Gente, se tiver alguém mais para perguntar, pergunta. Eu quero saber também, você tinha falado com relação a dores lombar. Com relação à coluna também é muito legal, né, esse tipo de trabalho, porque tem muita gente que tem hérnia, tem muita gente que tem bico de papagaio, coisas de costela. O bico de papagaio, ele já é uma transformação anatômica, já cresceu uma espícula óssea. A leitura biológica não vai fazer aquela espícula óssea sumir, mas se junto com aquela espícula óssea estiver aquela vértebra sobrecarregada com estresse, sobrecarregada com uma tensão, aquela região cervical, dentro de uma adaptação de estresse. E o que é o estresse que sobrecarrega a cervical? Vamos falar, a parte óssea e muscular, desvalorização e impotência. Então tem pessoas que, isso é para a parte musculoesquelética do corpo inteiro, tá? Desvalorização e impotência.
mas cada parte, cada articulação tem um significado. Então a cervical, quando a gente é obrigado a obedecer a alguém, o que a gente tem que fazer com a cabeça? Aceitar, baixar a cabeça. Então situações de submissão, mas vamos falar do 8 ou 80. Ou submissão, que é obrigado a baixar a cabeça, ou inflexibilidade, que é eu não me curvo perante isso. Todas as situações que flertarem com esses extremos, flertam com intensidade emocional. Então, dentro da queixa de dor cervical da pessoa, eu tento identificar se ela está em submissão ou em flexibilidade. Naquela situação Que ela está vivendo. Aí a gente vê qual é a desvalorização, qual é a impotência, o que ela pensa em fazer, mas não pode fazer, ela é obrigada a fazer o que ela não quer, por isso que ela fica em submissão, baixando a cabeça, por isso que ela carrega o mundo nas costas e tudo começa a tensionar. Ela começa a ter dificuldade de comunicação e sobrecarrega os trapézios. Pessoas com dores nos trapézios são pessoas que não sabem falar não, pessoas que não conseguem resolver um problema e guardam tudo para si. Ou seja, ela vive um problema e para manter a paz, a mínima paz nas relações, ela carrega tudo sozinha. Então ela não consegue nem delegar funções para os outros, nem dizer não. Então ela está sempre sobrecarregada. E, por exemplo, são situações, são exemplos. Eu dou esses exemplos aleatórios, mas sempre é importante frisar. A leitura biológica é individual, cada caso é um caso. E com relação a rancor, raiva contida, agonia, angústia... São emoções distintas que são descarregadas em órgãos diferentes. Por exemplo, pessoas muito rancorosas, pessoas com muita raiva, têm sobrecarga em fígado e vesícula biliar. Pessoas que ficam ruminando problemas, curvatura menor do estômago, pessoa que tem refluxo. Pergunta para quem tem refluxo o que ela fica ruminando, o que ela não aceita, o que deixa ela contrariada. Ela vai falar um monte de coisa. Entendi. Entendeu? Então, varia. Cada órgão, cada tecido do órgão tem uma função. E a leitura biológica vai olhar para essa função, porque essa função está alinhada com o conflito que ela está vivendo. Que legal. É uma memória, é uma descarga. Do mesmo jeito que o susto descarregou o estresse no coração, só que o susto passa em 5 minutos. Ninguém fica 2 semanas com susto, né? Eu nunca vi ninguém 2 semanas assustado. Não. Agora, eu já vi pessoas que estão há meses, há anos com dor no estômago, com refluxo. Então, você vai encontrar nessa pessoa um programa, um reflexo, um programa ativado ali, onde ela passou por algo que ela não aceitou, que ela não assimilou, aquele sapo que ela teve que engolir, e aquilo fica inconscientemente tentando ser colocado para fora. Garganta também, né? Garganta tem essa Tá querendo falar, né? Garganta tem essa parte de vocalização, tem a parte de engolir coisa que você não quer, às vezes tá engolindo coisa grande demais, sabe? Algo grande. Catarro é mais pulmonar. Catarro é mais brônquios alvéolos. Aí são outros conflitos. Entendi. Certo? Tem um monte de conflito, né, gente? Tem um mapa inteiro, tem isso aqui de apostila cheio de conflito pra gente aprender a entender e estar à disposição para conseguir encontrar dentro da individualidade de cada um o que ela precisa compreender. Gente, a Tiara, consteladora inclusive, tá perguntando aqui, a técnica ajuda no sobrepeso? Tiara, ajuda sim, porque vamos falar novamente de mundo animal. No mundo animal, qual é o animal mais forte, né? Aquele mais gordinho, mais fortinho? O boi não é vendido pelo peso, então o boi gordo não vale mais. Então, existem situações, conflitos variados, não é só esse não, existem mais, mas esse é o primeiro. Pessoas que precisam marcar espaço, marcar presença, impor respeito, podem inconscientemente desenvolver mais massa corpórea, seja ela muscular ou gorda, massa gordurosa. Conflitos de silhueta também podem gerar uma pessoa que não se aceita, uma pessoa que não tolera a própria silhueta no espelho, geram conflitos como esse que geram muita dificuldade em perder peso. A gordura também, ela serve como amortecedor. O que dói mais, eu bater no magrinho ou eu bater no gordinho? O magrinho vai sentir muito mais dor porque já vai direto no osso, no músculo. A pessoa que tem uma capa gordurosa pode ser pessoas que passaram demais por ameaças verbais, ameaças simbólicas ou até ameaças físicas mesmo, onde ela precisou fazer um escudinho, uma capa de gordura para suportar melhor o impacto.
Então existem muitas variações, vai bater a porta. Existem muitas variações dessa circunstância. E existe também uma situação de retenção de líquido que potencializa qualquer perda de peso. Ninguém consegue perder peso retendo líquido. Porque a água pesa mais, inclusive, que a gordura. Então, são pessoas que têm conflito de desabamento da existência. Em algum momento a vida dela desmoronou. Pessoas que passaram por desabamentos da existência, elas têm a tendência a reter água. Mas eu que sou esteticista e a minha vida inteira de estética é para tirar a retenção de líquido, eu percebia que eu ia na casa dela uma semana, ela não tava. Eu ia na casa dela na próxima semana, ela tá inchada. Exatamente, porque o conflito que fez ela entrar nessa retenção hídrica pode ser cíclico. Então ela passa um período que ela consegue emagrecer, aí um pouquinho, aí de repente ela faz até mais dieta e não perde mais nada. Então a gente tem que observar esse todo e buscar dentro do significado biológico por que essa gordura está sendo útil para ela, porque inconscientemente essa gordura está desempenhando um papel, essa retenção hídrica está desempenhando um papel. Então a gente entra nessa compreensão e tenta encontrar o que faz isso fixar no corpo dela. Eu já vou responder a pergunta do João, mas ainda falando sobre gordura. A gordura, tem gente que tem gordura localizada, então mais gordura na barriga significa alguma coisa? Mais gordura no quadril significa outra coisa? Tem significados sim, e aí só vai fazer sentido para a pessoa que está fazendo ali, mas as três bases são essas. Aí a gente soma o significado da gordura com o significado do local que ela está. Proteção também? Proteção, entre outros aspectos. Entendi. Tá. Então vamos falar a pergunta do João. Bipolaridade melhora com o tratamento? A bipolaridade, são conflitos extremos de território, tanto da pessoa quanto da família dele. Então o que é o bipolar? É o cara que oscila entre características depressivas, características de mania, de estresse, de ativação. Sim. Então você não sabe se ela vai aceitar uma situação de boa ou se ela vai fazer um cavalo de batalha por aquilo. Depende de qual hemisfério cerebral que ela está utilizando. Então eu até tenho um mapinha da leitura biológica aqui que vamos tentar explicar. Isso aqui é o nosso cérebro, isso aqui é o lado direito, isso aqui é o lado esquerdo do cérebro. Cada hemisfério tem um tipo de situação que ele coordena melhor. Por exemplo, o hemisfério direito está mais energia masculina, então homens destros e mulheres canhotas funcionam melhor aqui. Mas como é isso? Gente, vamos começar do começo. Bate palma, Márcia. Ô de casa. Nós dois somos destros. A minha mão direita domina a palma. Então nós dois somos destros. Então eu estaria representado mais desse lado e a Márcia mais desse. Mas como assim? Isso é uma confusãozinha que eu vou tentar explicar por cima. Homens destros e mulheres canhotas usam mais o hemisfério direito, que tem energia mais masculina. Mulheres destras e homens canhotos usam o hemisfério oposto, que tem energia feminina. Então isso é importante, porque o lado depressivo é mais esse lado de cá e o lado maníaco é mais lá de lá. Então o que seja? São pessoas que oscilam de hemisfério cerebral. Mas o que eles têm em comum? Conflitos ativos de território. Ele tem problemas relacionais, ele tem problemas no trabalho, ele não consegue se encontrar, ele não consegue nem sair de um problema que ele teve lá no passado e nem se encontrar numa nova situação de conforto. Então ele fica sempre oscilando entre estou preso a problemas, que é a depressão, e não consigo me adequar à realidade de futuro, que é a mania. Certo? Então o trabalho de bipolaridade, ele ajuda, a gente tem uma ajuda legal aqui para a pessoa entender como que funciona o funcionamento cerebral, quais são os conflitos de território que podem ter gerado isso aí, e mais uma vez, somado à constelação familiar, a gente compreende o que a família passou e mandou de informação pelos nossos genes para a gente. Informações de comportamento, informações de medo, informações de tudo que você puder imaginar. A memória está lá. É como se fosse o HD. O HD parte do nosso HD vem das memórias da família. Que legal. Gente, eu vou pedir só para alguém mandou uma pergunta aí, o meu saiu. Somos auxiliares aqui. Sobre insônia. Alguma pergunta específica ou falando sobre? Quem foi que falou também? Eric
Alguma melhora significativa para a insônia? Eric, a insônia é a impossibilidade de relaxar, lógico. O que faz uma pessoa não conseguir relaxar? É ela se sentir obrigada a cuidar de algo, sentir obrigada a estar em vigília. Um guarda pode dormir? Vamos falar, a gente está numa guerra. Um guarda pode dormir? Se ele dormir, ele vai expor as pessoas ao risco. Ele vai expor os grupos dele, a família dele. Então, dentro da insônia, temos que procurar quais são as situações que fazem você ficar em vigília, que você não se permite parar de olhar, parar de cuidar, porque quando você dorme, você se desliga, você desconecta. Então, pode ser uma situação de desproteção, de falta de proteção, onde você não se sentiu protegido por alguém. Então, se alguém não te protege, como você vai estar em paz para dormir estando exposto a perigos? Ou se a pessoa se sente obrigada a cuidar de alguém e não consegue se desligar de obrigações, de medos, de inseguranças que impede ela de dormir. Legal. É nessa linha. Dentro disso a gente procura as individualidades e como foi que foi construído esse programa que impede você ou quem causou essa pergunta, né, de conseguir relaxar e dormir. A Letícia também está perguntando sobre o outro lado, a ansiedade e irritação. Ansiedade, irritação. Irritação é muito relacionado com contrariedade, tá? A pessoa que se irrita é porque não fazem as coisas do jeito que ela quer. Isso é muito complicado, porque dentro da individualidade você tem sua visão do mundo, a outra pessoa tem a visão dela. Então, quando a gente quer impor para o outro a nossa visão e o outro não aceita, cria-se irritação. Mas dá para aprofundar mais o tema. E voltando ao outro, foi a ansiedade. O que o ansioso quer? Controlar tudo. O ansioso tende a controlar tudo. Nem espera, né, o outro falar. Ele não espera, ele quer controlar todas as variáveis, todas as situações, e isso também varia de acordo com cada um. Então, a pessoa ansiosa, ela está com a cabeça lá no futuro. Vamos fazer uma recapitulação aqui. A pessoa depressiva está presa lá no passado, ela não supera alguma coisa que aconteceu. Então, ela fica sempre presa lá atrás, deprimida no problema. A pessoa ansiosa está sempre preocupada com o futuro. Então, ela nunca está aqui no presente, ela está sempre tentando captar o máximo de informações loucamente para tentar ter um certo controle sobre o que vai acontecer. Mas, por favor, quem que controla alguma coisa nesse mundo? Né? A gente acha que controla. Então, essa pessoa tem que entender que a ansiedade dela vem dessa necessidade de controlar coisas que não estão sob controle de ninguém. Então, a hora que ela compreende que ela não tem o controle, e isso vai mais uma vez, que ela não tem o controle do quê? Depende do que ela passou na vida. Eu posso passar o dia inteiro chutando um monte de coisa aqui, mas só vai fazer sentido para a pessoa que é ansiosa a hora que eu encontrar no corpo dela as marcações que fizeram ela perder o controle de situações lá atrás, ou problemas familiares que foram nessa temática também, e a hora que fizer sentido ela entende, não, realmente, eu não consigo ter o controle disso, mas eu tentava ter o controle. Então ela entende que a ansiedade é um programa de defesa, onde ela tentava controlar o que deixava ela com medo. Por exemplo, mães ansiosas que ficam, vamos dar um exemplo legal, a mãe, o filho jovem assim, começou a ter vida social, as primeiras vezes que ele vai na balada, eu quero ver a mãe dormir. Mãe e pai não dormem, ansiedade. Por quê? A mãe está ali maquinando milhões de coisas e estando pronta para atuar, para tentar controlar alguma situação. Ela só vai conseguir relaxar um pouco para que a pessoa volta. Então, é uma ansiedade rápida, mas tem pessoas que têm ansiedade crônica. Eu olho para o histórico familiar, eu olho para o histórico da gestação, infância e adolescência dela, a gente encontra pontualmente situações onde o medo, onde aconteceram problemas de verdade, onde o medo começou a imperar, onde havia uma necessidade de controlar as situações. E só que essa necessidade é o programa da ansiedade. Então a gente tem que entender o que gerou esse programa, que são os medos lá de trás. Engraçado, na minha sessão, o Ricardo também fez diagnóstico da gestação da minha mãe.
que refletiu até hoje na minha vida. Você na barriga da sua mãe? Na barriga da minha mãe. Sim, sim. E como que isso é pra... Não sei se tem gestante aí presente, mas é importante fazer uma sessão dessas gestante? Isso influencia tanto assim? Depende. A pessoa sempre vai vir mais aqui para corrigir algo que já está com sintomas. Mas o que é importante entender? É importante entender que tudo o que a família está passando, a criança sente. Você pode tentar esconder, a criança sente. Por quê? Quando a gente fala de emoção, a gente fala de energia. Energia é um negócio que está aí. A energia está dispersa no mundo. Então, por exemplo, uma família que tem conflito, o pai e a mãe têm conflito, uma criança que veio fora da hora, por exemplo, uma gravidez não programada dentro de uma família que está passando por dificuldade financeira, gera muita perturbação. Isso deixa as marcas, entendeu? Então, eu posso falar até a minha experiência. Eu sempre tive muita dificuldade com o financeiro e eu entendi que quando minha mãe estava grávida de mim, a gente estava passando por problemas financeiros grandes, perdendo terra, perdendo fazenda. Minha mãe com salário atrasado era professora, né, tá aposentada, era professora, e naquela época, em 1980, o estado do Mato Grosso atrasava demais pagamento. Então, como que ia ficar o sustento? Como que ia ficar a segurança? Como que ia ficar a situação? A minha gestação foi vivida num momento de muito estresse. Isso deixou marcas em mim. Hoje eu compreendi e percebi que os programas de medo em não ter dinheiro suficiente, não me sentir capaz de assumir compromissos financeiros e vem dessa memória, entendeu? Então isso faz parte. Não precisa ser agora na gestação, pode ser mais pra frente, mas se já tem sintomas agora, já tem situações agora, já tem comportamentos como esse que você se identificou com o que eu disse, já pode procurar que não há problema nenhum. Que legal. Tem mais perguntas aqui. É possível tratar alergias? A Priscila está perguntando. Priscila, com certeza. A alergia ela é uma adaptação da pele ou do sistema respiratório ou do sistema digestivo a algum estresse. Na realidade, a alergia vem... Eu tenho que setorizar. Onde que é a alergia? É na pele? Na respiração? Porque pontual, né? Eu tenho que pontuar isso aí, porque senão eu fico falando um monte de coisa aqui que pode não ter muito nexo. Na pele. Na pele. Qual que é a função da pele, gente? Além de proteção do corpo, é contato. Então, tudo que é relacionado com contato e separação afeta a pele. Vamos falar de contato. Existem contatos desejados, que são aqueles contatos que você quer ter com a pessoa, com a família, com o namorado, tem contato desejado. E existem contatos indesejados, com abuso, uma percepção de sujeira, algo que toca que você acha nojento, então é um contato não desejado com aquilo. Isso pode gerar uma alergia. E existem separações também. Por exemplo, quando a pessoa tem escamação da mão, uma mãe tem escamação da mão. Quando começou, mãe? Nossa, começou um tempo depois do meu filho ser atropelado. Mas como isso aconteceu? Eu estava segurando meu filho pela mãozinha, de repente eu fui pegar alguma coisa, soltei ele, e a hora que eu vi ele tinha atravessado a rua. Aí você encontra nesse aspecto um certo tipo de culpabilidade, mas onde a mãe sentiu aquela separação do filho que gerou o acidente, que gerou o risco de morte e tudo. Então isso pode ser traumático, essa separação. Uma separação relacional também pode gerar alterações, principalmente a nível íntimo ou a nível onde existiam os contatos sexuais. Tudo pode fazer parte. E o tempo como que tá, gente? Ok? Gente, pode ir mandando perguntas. Vamos falar um pouquinho de alergia respiratória. Uma pessoa passa por um estresse muito grande perto de... Vamos falar, uma criança tem um gatinho de estimação. Ela é muito apegada a esse gatinho, ela respira o pelo desse gatinho, porque o gato solta pelo, né? Então, sim. Aí de repente esse gato é atropelado na frente dessa criança. Ou então a família dá esse gato porque está incomodando dentro de casa. A criança sente muito essa separação, e aí o que o pelo de outro gato vai lembrar depois? A separação. Então a criança começa a sentir começa a desenvolver alergia a pelo de gato. Por quê? O pelo dos outros gatos lembra o estresse que ela viveu da separação do gatinho que ela tanto amava. Então é muito individual, gente, é muito individual. Eu tenho uma pessoa conhecida que comia de tudo. Aí teve uma vez que ele foi passear na praia
foi fugir do estresse do trabalho dele, ele tirou férias porque o trabalho dele estava um inferno. Aí ele estava lá na praia comendo o camarãozinho dele, de repente ele recebe uma ligação com uma bomba no trabalho. Engraçado, depois daquilo ele ficou alérgico ao camarão. Entendeu? Entendi. O camarão vira um trilho que leva ao conflito que ele vivenciou quando ele estava tendo associação, contato, né? O cérebro guarda o camarão como parte do problema. Mas então, e aí, diagnosticou? Resolve? muitas pessoas conseguem Nossa, maravilha. sair. Vamos tratar o Essa camarão situação. aí, quem tem alergia. Quem tem alergia a camarão, vamos Já vamos ver por quê. Gente, desculpa se eu não estiver respondendo todo mundo, mas é porque realmente tem assuntos que a gente gosta de concluir. Tem uma pergunta ótima aqui, eu não sei qual que é a pergunta. A Silmara perguntou sobre asma e a Letícia quer saber se apaga a memória gravada. Já que a gente é um computador, né? Vamos conversar. A memória não apaga, não dá para deletar. A relação que eu explico para os pacientes é, quando nós passamos um conflito, por que conflito é conflito? Gente, porque ele é maior que a gente quando acontece. Aquilo estressa, a gente se sente fraco, a gente se sente menor, se sente mal durante... O que é a situação da leitura biológica? A gente vai identificar o problema, a doença, identificar os conflitos e fazer uma inversão para aquilo ficar igual ou menor. Quando você se sente maior que o problema passa a não ser um problema, passa a ser um detalhe. Essa é a diferença. Agora, a memória está lá, o cérebro não consegue jogar fora. Aquilo sempre vai ser uma experiência sua. Ninguém tem reset. Ninguém consegue fazer o reset. E é bom, não é? Isso é bom, isso é experiência de vida. A pessoa que fez essa pergunta, vou fazer uma analogia, que ela pode ter dificuldades em aceitar problemas. Por quê? Uma pessoa que não aceita problema, ela não tira nada do problema, só o bloqueio. Já quando a gente entende que um problema vem e pode trazer algo de bom, por exemplo, um aprendizado, uma lição, a gente se fixa na lição e se torna mais forte perante isso na vida. Não só isso, vai se tornando forte perante muitas outras coisas. E se tem um lugar na sua vida que tem espaço para crescimento, é trabalhar contra as suas fraquezas. O que você já é forte já está lá em cima, o que é fraco está aqui, olha o espação que tem até sair dessa fraqueza para chegar no nível de conforto ali, entendeu? Então o segredo para mim eu tirei isso como lição de vida. Eu comecei a melhorar na minha vida na hora que eu comecei a confrontar meus medos e meus problemas. Só disso aí a gente já ganhou dinheiro, vou falar a verdade. Mas é ótimo. Gente, Silmara, sobre asma. Asma. Existem 3 situações na leitura biológica que nós temos que ter muito cuidado e não é bom ficar mexendo muito. É o mal asmático, é a doença coronariana e as diabetes graves, já há muito tempo instalado. Porque já são partes finais de adaptação do sistema biológico. Então, se a pessoa tem um mal asmático, na hora que a gente trabalha a informação, ela pode reviver o conflito e entrar numa crise de novo. Então não é interessante a gente ficar com mal asmático, tá? Aquele mais severo. Agora, uma asma simples pode ser tratado sim, porque é conflitos de medo também. Medo sufocante. Medo tem várias coisas no corpo, né? O medo ele tem várias facetas, né? O meu foi medo, várias O medo, coisas. pra você ter uma base, a gente tem 1, 2, 3, 4, 7 pontos, 7 a 8 pontos de captação de medo, de gatilho de medo no cérebro. Por quê? Gente, o medo é o que faz a gente se sobreviver. É do medo que vem a coragem para superar as coisas. Ninguém é corajoso de graça. A coragem vem, a atuação vem depois da necessidade. O que faz a gente sentir necessidade é sentir medo. Então o medo ele não precisa ser visto como vilão. Ele só precisa ser melhor compreendido. Maravilha. Teve uma gente perguntando, teve uma pergunta aqui da Mayara que foge um pouco, mas eu acredito que junta com tudo. Que é como tratar ciúmes numa situação amorosa familiar. Vamos fazer uma pergunta aqui. É difícil, vamos tentar colocar. O ciúme, ele parte de uma carência. Uma pessoa equilibrada, aqui é o equilíbrio. Uma pessoa equilibrada, ela aceita uma perda, ela passa por uma perda, ela sente aquela falta, mas depois se estabiliza. A pessoa que já vem com um programa de carência, com uma falta, com um vazio dentro dela, a hora que ela encontra alguém, ela se equilibra, porque ela está na carência. Então ela encontra alguém que completa ela. Aí esse alguém tende a ir embora. Se esse alguém abandona ela
ela duplica o conflito de carência, então ela não aceita, entendeu? Então é muito dolorido para ela, então ela tem uma possessividade, por quê? Essa pessoa me completa, essa pessoa é minha. Entendi. Entendeu? Então eu trabalharia conflitos de território com ela, conflitos de perda, conflitos de separações anteriores. Provavelmente ela está com algumas coisas. Provavelmente ela tem problemas no território dela, no território relacional, no território familiar, situações de não ter sido olhada pelo pai e pela mãe como ela acha que deveria ter sido olhada. Eles preferem meu irmão, eles preferem minha irmã. Então isso causa uma carência. Aí a hora que ela encontra alguém que supra essa carência, ela não quer perder de jeito nenhum. É uma possibilidade, porque isso aí é muito pessoal, tá? Mas eu tentei jogar na situação de território. É muito abrangente, é difícil dar tamanho foco. Ok, deixa eu ver se tem mais alguém falando. A Ju tá falando sobre ciático. Ótimo tema. Subconsciente? Exatamente, subconsciente. Tudo o que é manifestação de sintoma, principalmente sem sobrecarga física aparente ou com ambas, são manifestações do inconsciente. Bem, eu vou falar de maneira aleatória, tá? A ciática é uma dor que começa ali na região de lombar baixo e quadril que irradia para as pernas. Eu buscaria nessa pessoa os conflitos de desvalorização, onde ela está se sentindo sem moral, sem prestígio moral ou sem prestígio financeiro. Então, uma pessoa que está passando por problemas onde não é reconhecida, onde não é valorizada, onde não está no mesmo status que os outros por problema financeiro, ou tinha um patamar financeiro e perdeu, ela pode entrar em desvalorização da imagem dela, desse prestígio moral ou financeiro. E isso afeta tudo na vida dela. Afeta os empreendimentos os projetos que ela está tentando empreender. Então tudo que junta essa desvalorização dentro dessa situação de prestígio moral, financeiro, de projetos, potencializa uma ciática. Então, aí para dar mais detalhes, eu teria que saber se a pessoa é destra, se é canhota, se está na perna esquerda, na perna direita, porque senão eu vou ficar chutando e aí não fica legal, não fica focado. Lembrando que eu vou deixar todas as informações sobre o Ricardo após a live, tá? Também esse vídeo vai pro YouTube e aí vocês podem... Essa live vai pro YouTube? Vai pro YouTube. Maravilha. Não, vai ficar 24 horas aí e depois vai pro YouTube. O que mais que tem perguntas aí? Ainda estão falando sobre alergia. Ele já falou, eu espero que já tenha respondido sobre esse tema de alergia. Insônia e irritação. O que a gente ainda pode falar? Eu ainda gostaria de falar um pouco sobre medo. Eu tô tossindo. Lembra do início que você falou da liberdade? A gente abordou esse tema 100%? Você ficou satisfeita? Então podemos falar um pouquinho sobre liberdade. Sobre a liberdade da mulher, né? Então eu havia começado a falar sobre território, aí a gente já divergiu para tudo. Então a mulher hoje em dia ela está buscando essa independência e quando ela tem os conflitos de território que de certa forma impedem ela de adquirir esse espaço, ela começa ao ficar patinando ou não conseguir se desvencilhar de conflitos que estão no inconsciente dela, e ela tenta, não consegue, ela vai para um lado e não obtém sucesso. Então é muito importante para a mulher tomar conhecimento de todas essas variáveis que podem influenciar na escolha dela, seja profissional, seja pessoal, seja a decisão de sair de casa para criar o próprio espaço. Tudo é relacionado a esse tipo de escolha, a sentir-se forte e confiante para fazer essa decisão. Porque tudo... O que é um ser humano adulto? É um ser humano já capaz de se relacionar, a trabalhar e se relacionar com os demais para criar uma família. Criar um território pode ser tanto um território só para você, pode ser um território porque você deseja ser mãe, pode ser um território porque você deseja ser empresária. Tudo isso aí é criação de território, criação de espaço. Então, se você está tentando e não está conseguindo, a gente tem que olhar para a sua experiência de vida, desde gestação, infância, adolescência, a história de pai e mãe, a história da família, porque aí pode estar o cadeado fechado que não está se abrindo para você sentir aquela plenitude, aquela confiança, aquela energia que faz você ter plena certeza que você vai atingir seu objetivo. Eu queria perguntar sobre hormônios, já tinha perguntado os hormônios. Sempre as mulheres, eu que trabalho com estética, falam, mas eu tô com hormônios regulados, o que tem
Então, o hormônio tem a ver com aquele mapinha que eu mostrei aqui do hemisfério cerebral, Sim. tá? Vamos voltar. Isso aqui é um levantamento, tá, pessoal? Quem trabalha, o homem destro e a mulher canhota, ele tem uma característica muito importante. Eles são controladores. Então, quem está na energia do homem destro e da mulher canhota, energia masculina, são controladores, são pessoas que gostam de administrar, de comandar, de controlar a situação. Então eles têm facilidade e tendência a fazer isso. A pessoa, para comandar, ela tem que ter mais testosterona. Testosterona é o hormônio do confronto, é o hormônio da força, é o hormônio da masculinidade, da virilidade e tudo mais. Então a pessoa, para ser um comandante, ele tem que ter esses atributos. Então o que faz a pessoa se adaptar? Se na vida dela ela exerce um cargo de gerência, ela vai estar exposta à necessidade de ser mais enérgica, mais firme, mais forte. Então ela pode ter uma inibição do estrogênio e progesterona e um aumento leve de testosterona. Entendeu? Então isso aí já o inverso também é verdadeiro. Você pega um homem destro, ele é obrigado, um homem que é acostumado a controlar tudo, ele é obrigado a ficar submisso. Você acha que a testosterona vai deixar ele ser submisso? A testosterona vai fazer ele sair dando porrada para lá para cá. Entendi. Então, para ele conseguir ser submisso, o cérebro tem esse mecanismo. Ele joga ele para a energia feminina, que é o outro lado. Ele vai virar menina? Não, ele só vai ficar submisso, gente, é só isso. E ele vai ficar na submissão. Então, esse bloqueio em submissão diminui os níveis de testosterona da pessoa e ele fica ali mais manso, mais tranquilo. Porque se ele está na testosterona, ele está mais na energia masculina. Então, ele confrontaria mais. Entende o equilíbrio? Eu entendi, vocês entenderam? Entendeu? Então, o equilíbrio é esse. Se a pessoa está em cargos que precisam de comando, de controle, ele gosta de mandar nas pessoas, ele gosta de fazer acontecer, energia masculina. Se ele é obrigado a ficar submisso, ele tem que ficar na energia feminina. Então isso aí dá alterações de testosterona. E na mulher mais ainda porque, além de tudo, ela tem uma função que o homem não tem, que é estar fértil para gerar uma vida. Então a mulher, imagina uma empresária que tem que comandar todo mundo, como que é essa oscilação de hormônio entre ser empresária e ser mulher e ser mãe, tá entendendo? Então tem sempre situações dessas. Dentro de casa, um marido, por exemplo, que não tem a segurança financeira e a mulher tem a segurança financeira. Quem está na energia masculina? A mulher. Então, gente, eu tô vendo o horário aqui, falta mais 5 minutos pra live acabar. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer agora, que daí um pouquinho a gente já vai encerrar. Já tá acabando? A Tiara quer saber se precisa ter algum tema. Na realidade, o tema é mais ligado à constelação familiar. A gente chama, eu vou constelar um tema. Isso é fundamental. Aqui a gente vem com queixa. Dor mesmo? Queixa, não dores, não só dores. Eu tenho lá na minha anamnese queixa principal, queixa secundária. Se essa queixa vai ser um sintoma, uma dor, um intestino preso, uma dor de cabeça, ou se essa queixa vai ser, eu estou desmotivada, eu estou perdida, eu estou depressiva. Então, depende. Que é mais, eu peço para a pessoa trazer o que mais incomoda ela. Eu pergunto assim, a gente não precisa trazer um tema feito. Ela pode vir conhecer e a gente encontra nesse ínterim a situação melhor a ser trabalhada. E, Tiara, eu estou tendo bastante procura de pessoas que vêm aqui se fazer um autoconhecimento para entender o que é dela, o que é da família, aí ela vai com um tema bem mais direcionado para fazer a constelação. Está sendo muito interessante. E complementa, né? Já tinha comentado Complementa, um complementa o outro. A lei do pertencimento, quando você faz o diagnóstico e aí você aceitar pai e mãe, aceitar o que você vai... Se você melhorar a sua dor de cabeça, todo mundo vai parar de te olhar, né? Parar de te... Eu tô usando exemplos aleatórios, mas eu falo assim... Eu parei com aquela situação que eu tava vivendo. O que vai me influenciar? Então eu acho que a constelação vem pra... Sim, ela liberta, porque na constelação a gente faz a entrega para os responsáveis, seja pais, avós, bisavós, a gente faz a entrega daquela memória que está lá no nosso inconsciente que veio da família. Porque muitas vezes a gente carrega um peso que não é nosso. Por exemplo, eu encontro um medo gestacional. Esse medo foi seu ou foi da tua mãe e teu pai? Foi da mãe e do pai. Então você carrega no seu cérebro uma memória de medo vindo de uma experiência que a mãe e o pai passou. Então hoje você reage com base naquele medo.
Aquele medo faz parte. A hora que o seu medo de hoje se soma com aquele medo lá de trás que está no inconsciente, fica insuportável, a pessoa entra em crise de pânico, crise de tudo. Por quê? O medo que ela vive hoje é real, mas é para tanto? A gente percebe que é um programa de defesa que se ligou, que a gente encontra onde foi o start dele lá atrás. E é do pai e da mãe, dos avós, da família, das experiências. Eu queria encerrar falando de quem chega pra você e não quer se curar, não acha que a sessão foi boa, não vê verdade em nada. Assim. São pessoas céticas. Existem vários tipos de paciente. Existe paciente que precisa de um toque, ele já se liberta. Existe paciente que precisa do toque e da informação. Existe paciente que precisa do toque da informação e de um chacoalhão acorda pra vida, vamos lá, vamos fazer isso acontecer. Essa aqui, você vai ficar preso só naquela realidade ou você vai se abrir para essa daqui? Aí o outro tipo de paciente é aquele que é o vítima. A vítima, ele sempre é vítima, ele não quer melhorar, é tudo culpa dos outros. Esses são mais complicados. Que legal. A gente já vai encerrar a live. Ricardo, eu vou deixar todos os telefones para entrar em contato com você. O Ricardo atende aqui em Cuiabá. Tá atendendo no Santa Rosa, né? Sim, atendo em 2 clínicas e também faço o atendimento num consultório que eu tenho em particular. E aí, entrando em contato, a gente faz o melhor direcionamento. Para falar com você não é tão ativo nas redes sociais, mas o WhatsApp você WhatsApp, responde? sempre o WhatsApp é o meu melhor canal de comunicação. A sua sessão tem média de tempo? É 1 hora, mas geralmente passa um pouquinho, mas eu preconizo 1 hora a sessão. Quem quer levar exame pode levar. Tragam os exames que me ajudam muito a direcionar o que eu preciso abordar no teu corpo. Gente, muito obrigada, então eu vou encerrando. Muito obrigada, Ricardo. Eu que agradeço a atenção de vocês e espero ter ajudado a trazer mais esse nível de compreensão. Quem quer mais live de Ricardo, coloca. Eu quero mais live. E ainda não dá tempo de falar.